Quero, então, aqui, né, para aproveitar o nosso tempo, fazer algumas perguntas para os nossos convidados. Também é bom lembrar, estou aqui sendo lembrada, a presidenta da Petrobras, a senhora Graça Forster, né, que é importante, imagine, presidir uma empresa como a Petrobras, altamente importante, né, de uma capacidade muito grande, de ter que interagir com o mundo. Só completando. Sim, professor. Eu sou do IBGE. E o IBGE vai fazer quase 80 anos. É a primeira vez também que tem uma mulher na presidente, que é o Asmália Vivar. Ah, que bom, né, lembrar da presidenta do IBGE. Então, aos poucos, as mulheres vão ocupando esses espaços. Da Caixa Econômica também temos mulheres, enfim. Oi? A FUNAI também temos uma mulher presidindo. Muito obrigada pela lembrança. Que bom. Então, são muitas mulheres que estão ocupando os espaços. Não são muitas cargos que não são eleitos diretamente, mas que são ocupados com muita competência. Além da nossa presidenta. Estou sendo lembrada aqui pela nossa assessoria que vai muito, porque nós temos uma mulher presidindo o Brasil. E com o olhar feminino, com a preocupação também de assegurar espaços para as mulheres, nós estamos também presentes nas empresas públicas, nas instituições públicas, e demonstrando que somos capazes, que temos competência. Eu digo pela minha experiência pessoal, né? Eu não tive mandato de deputada estadual, nem tive mandato de deputada federal. Fui apenas vereadora vereadora do meu município. E dificilmente eu podia me imaginar, alguns anos atrás, ocupando uma cadeira aqui no Senado Federal. E eu digo que eu assumi esse espaço com muita força, com muita disposição, e penso que estou dando conta do recado, né? Estou dando conta do recado. É claro que a população é que avalia, não é verdade? E que bom que avalia e que deve avaliar permanentemente. Mas nós temos procurado fazer a nossa parte e fazer da melhor maneira possível. Então, eu estou muito feliz de poder, inclusive hoje, ocupar a presidência da Comissão de Direitos Humanos, que também é histórico, né? Nenhuma mulher ocupou a presidência da Comissão de Direitos Humanos, e hoje nós estamos aqui, não é, ocupando a presidência dessa comissão. É uma comissão muito importante, é uma comissão que interage permanentemente com a sociedade brasileira, que discute temas tão importantes para a sociedade, para a população brasileira, e que nós contamos com o apoio não só dos colegas senadores, mas, em particular, das colegas senadoras, né? A senadora Lídice da Mata, a senadora Ângela Portela. E é bom lembrar também de uma outra questão. Nós tivemos, até o ano passado, a senadora Marta Suplicy como vice-presidenta aqui no Senado Federal, e a deputada do meu estado, a deputada Rose de Freitas, também como vice-presidenta da Câmara Federal, que no processo de renovação das duas casas, da mesa das duas casas, nós não conseguimos manter a vice-presidência da Câmara, mas aqui no Senado nós não mantivemos a vice-presidência, mas conseguimos garantir a segunda secretaria do Senado Federal com a senadora Ângela Portela, e que para nós mulheres faz também uma diferença muito grande. Hoje, por exemplo, ela está em viagem para o exterior, por isso que ela não está conosco aqui, possivelmente por ser a segunda secretária do Senado Federal, está representando esta casa num outro espaço, no espaço internacional, com certeza levando a sua experiência e a experiência desta casa, né, para que outros países possam também conhecer. Então, é com muita alegria que nós estamos aqui hoje. Quero mais uma vez agradecer muito aos dois professores, ao professor José Eustáquio e à professora Clara Araújo, por nos trazer essa importante contribuição, que nos ajuda, inclusive, a refletir sobre os dados aqui, no sentido de nos fortalecer enquanto organizações de mulheres também, enquanto partidos políticos, no sentido de que nos processos eleitorais possamos cada vez mais ocupar espaços que é importante para toda a sociedade brasileira e, em particular, para as mulheres, que também, conforme já foi lembrado aqui, é a maioria do nosso povo brasileiro e a maioria do eleitorado brasileiro. Eu quero fazer algumas perguntas, se me permitam, se vocês puderem colaborar conosco. Primeiro,
Eu vou fazer para os dois, e aí vocês avaliam quem deve responder uma ou outra, né? Mas eu vou fazer para os dois. Como vocês avaliam a necessidade de uma reforma eleitoral para tornar a disputa mais justa para as mulheres? Então, quero agora a gente debater um pouquinho sobre o processo, sobre a reforma político-eleitoral. Na verdade, a gente está num debate no Congresso Nacional, mas que a gente está tendo dificuldade de avançar neste debate. O financiamento público exclusivo de campanha é um componente importante para o fortalecimento de candidaturas femininas? Como vocês entendem o sistema majoritário em eleições proporcionais para a eleição de mulheres? E o sistema distrital? Nós, da bancada feminina, estamos encaminhando as discussões da reforma política para estabelecer a lista fechada pré-ordenada, quer dizer, a votação seria em lista partidária com alternância de gênero. Vocês entendem esse sistema como uma forma de ampliar a participação de mulheres? Há uma discussão de que as mulheres não participam da vida partidária e, por isso, os partidos não conseguem cumprir a cota. Essa justificativa é real ou não? Há estímulos para a inclusão de mulheres na vida partidária? Elas são desestimuladas pela falta de espaço nas esferas de decisão partidária? Eu vou deixar as perguntas aqui, se vocês precisarem retomar, mas eu concedo a palavra. Quem se sentir à vontade para começar, esteja à disposição. Pode falar. Muito obrigada, senadora Ana Rita, pelas perguntas, e elas, sem dúvida nenhuma, são, digamos assim, desafios, sobretudo para essa casa, né, que está discutindo, e a dificuldade é enorme. Então, do nosso ponto de vista, nós vamos opinar aqui, né, a partir de um olhar de quem tem um interesse, estuda essas questões, mas, obviamente, sem esse grau de conhecimento e especialidade que vocês mesmo estão na política têm. Eu devo dizer que aqui pode até dar um debate muito interessante, que eu e o colega, professor José Eustáquio, nós trabalhamos muito juntos já há alguns anos, mas nós temos vários pontos de pensamentos diferentes sobre essa questão da reforma, e talvez isso... Então, obviamente, que a minha fala é muito inicial, né? Tentar falar. Antes, um aviso sobre o livro. É importante informar que a senadora Lídice, que deu um apoio muito grande para os livros chegarem a Brasília, ela ficou encarregada de distribuir os livros a todos os senadores. Então, cada senador receberá um exemplar, e nós também temos uma parcela para a Câmara dos Deputados e para as principais comissões. Nós não temos muitos, mas ele também pode ser baixado da internet. Olha, senadora, então, eu diria o seguinte, né, sobre a reforma eleitoral. Sem dúvida nenhuma, nos parece que é importantíssima, necessária a reforma. A questão da lista, né? Eu acho o seguinte, que o problema da lista, o debate, na minha opinião, ele é um debate muito limitado, né? Eu ouso dizer isso. Porque nós ficamos numa coisa um pouco assim, um lado ou outro. Ou é lista fechada ou é lista aberta. E se nós olharmos os sistemas eleitorais no mundo, né, eu poderia dizer que uma coisa que não existe, digamos assim, um modelo único, ideal, é um sistema político eleitoral. É uma diversidade muito grande. E essa questão da lista, acho que ela tem duas, eu diria que nós temos o desafio de discutir duas questões. Uma é
Até que ponto nós vamos discutir a questão da lista, condicionando-a fundamentalmente ao ingresso ou não das mulheres na lista? Eu sou absolutamente a favor e interessada na questão da participação das mulheres, mas me parece que a discussão sobre democracia e representação, ela passa por alguns aspectos mais amplos do que a própria lista. Então, uma questão da lista aberta, de fato, é o seguinte: a competição intrapartidária, né? Então, os candidatos disputam entre si, isso é um dado num sistema com financiamento que nós temos, e o segundo é o fato de que se os candidatos não têm redes, não têm estrutura, eles não conseguem muito se colocar. Tanto é que, por que é a Câmara dos Deputados o lugar mais difícil para se eleger? É porque o Senado, de certa forma, você é um senador ou dois, é quase majoritário, e você monta uma rede, né? Você tem um conjunto de partidos. A Câmara de Deputados não é só a proporcionalidade, é o recurso que é exigido, né? E o número de deputados que pode concorrer. Então, é uma coisa complexa. Mas, por outro lado, a lista fechada tem dois problemas. O problema da relação eleitor, partido e candidato, né? Porque uma lista fechada o eleitor dá ao partido, né, a confiança completa e absoluta. E aí eu pergunto, inclusive com a estrutura partidária que nós temos no Brasil, né, se, do ponto de vista do cidadão e do eleitor, é uma coisa democrática você eleger uma lista que é completamente fechada, né? Então, essa é uma pergunta que eu acho que a gente tem que tentar responder, porque tem várias outras alternativas e que eu acho que são pouco discutidas. Existe uma miríade de experiências da lista flexível, e que eu acho que ela pode ser positiva para as mulheres também. O Peru tem um sistema de lista flexível, tem vários países que, quando a gente olha, no Peru, a pessoa vota em 2 nomes, né? Um nome é o nome da lista, e o outro nome é o nome que a pessoa escolhe dentro da lista. Em outros lugares, a pessoa vota em um nome, mas ela pode reordenar o nome. Ela vota na lista, mas ela pode reordenar a ordem que é apresentada na lista. Então, vejam, de um lado, preserva o partido, do outro lado, dá uma certa margem de manobra e possibilidades para o eleitor considerar suas preferências. Eu estudei, eu quero agora atualizar, uma comparação entre Brasil e Argentina, porque a Argentina é lista fechada, completa. As mulheres têm 40%, e um dos elementos que foi importante foi exatamente o fato de ser lista fechada e ter a alternância, né? A cada 2 candidatos, o outro tem que ser do outro sexo, né? Pode começar pela mulher ou pode começar pelo homem. Então, sem dúvida nenhuma, aumentou muito o número de candidatas mulheres. Mas, ao mesmo tempo, um dado que, quando eu estive lá fazendo essa pesquisa, me chamaram a atenção, foi que, primeiro, quem eram as mulheres que entravam? Aquelas indicadas pelas direções partidárias. Porque, como é uma ordem, interessa eleger, o cálculo é feito muito em cima disso. Então, a mulher, se ela não é vinculada à direção partidária, ela está numa situação muito complicada para conseguir vencer uma outra barreira, né? Segundo, os dados da Argentina também mostravam que as mulheres, com isso, elas não conseguiam também, isso não mudou nada do ponto de vista das direções partidárias. Então, é um problema. Eu diria que nós poderíamos ampliar essa discussão e botar um terceiro tipo de lista que é muito usado e sair um pouco desse lugar fechado, aberto ou fechada, e pensar um pouco nas experiências das listas flexíveis. Para as mulheres no Peru tem funcionado, e tem funcionado muito bem, né? Porque, inclusive, tem cota. O outro aspecto sobre o sistema político é uma discussão enorme, mas, do ponto de vista das mulheres, tem uma autora chamada Vilma Ruhl, ela faleceu já, mas ela foi uma pioneira e fez vários estudos, e ela, comparando os diversos países, a partir somente do tipo de sistema político eleitoral, majoritário, misto e proporcional, ela fez uma categorização, ela é americana, né,
canadense, eu acho. E ela dizia o seguinte: o sistema majoritário, o sistema amigável das mulheres é o proporcional, o sistema mais ou menos amigável é o misto e o sistema majoritário, ele é... ela chegou a definir como inimigo das mulheres. O que é que ela dizia com isso? Quando o sistema misto, ele é um único candidato por um distrito, né? Quer dizer, em cada distrito é um candidato de cada partido. E o que ela achou em 70 países, comparando, foi o fato de que há uma lei inicial da política. Se você tem um candidato que já é majoritário, que já ganha, que já tem um lugar, que já está ali, você não vai arriscar colocando outros para poder perder aquele lugar, porque você elege só um pelo distrito. Então, eu, particularmente, tenho muito, do ponto de vista do receio do voto majoritário, do voto majoritário. Agora, o voto distrital, por exemplo, no México, a experiência do México é interessante, inclusive porque tem cota. É um sistema misto. Mas a cota só funciona para o sistema proporcional, não funciona para o sistema majoritário. A parte majoritária, a cota é um problema, exatamente porque os partidos eles não querem arriscar. Quem já está, quem ganha, quem tem voto, eles não querem arriscar. Então, o que se diz é que os chamados outsiders, aqueles que estão fora, eles têm muita dificuldade de entrar, quanto mais estabelecido é o sistema. Por fim, eu acho que o meu colega pode seguir, né, para não tomar muito tempo, sobre essa questão dos recursos, né? Me parece que nossos estudos apontam para a necessidade de uma redefinição dos recursos de campanha. Quer dizer, nós pegamos várias entradas de levantamento e encontramos assim, muita desvantagem para as mulheres, né? Mas um segundo elemento é que quem está num nicho que consegue X de recurso, aí a desvantagem entre mulheres e homens quase desaparece. Então, como fazer isso? Algumas pessoas dizem que o recurso completo, só o recurso público, afastaria mais ainda os partidos do eleitorado, porque aí os partidos não têm que fazer campanha. Mas, por outro lado, os partidos se aproximam cada vez mais, me desculpem, talvez eu vá ser, não quero dar uma de... né, mas... essa questão do financiamento está muito ligado a sistemas empresariais. Ela estabelece um marco, né, de que é muito complicado como é que você pode sair disso para conseguir recursos para se eleger. Então, eu não sou especialista, mas eu diria que cada vez mais dinheiro conta, né? Cada vez mais dinheiro conta, e isso aí a gente não tem dúvida sobre isso, vocês também, certamente, mais do que a gente. Mas, e por outro lado, como fazer com que esse dinheiro ele seja equitativo e distribuído, né? Agora, sobre essa questão da lista, eu, de fato, acho que a discussão de cota não pode ser estreitada numa discussão de vamos mudar a lista para a lista fechada, porque isso viabiliza a cota. Eu acho que a gente tem ampliar a discussão sobre o que é representação e democracia e olhar essas outras experiências. Obrigada.